Olá, pessoal! Aqui é a Ale Periardi. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto castanho, uso óculos, estou como sempre com a minha blusa preta, uso um fone de ouvido e ao meu fundo tem uma estante de livros. Atualmente eu sou Content Designer e UX Writer no iFood, trabalho como professora, mentora, facilitadora, criadora de conteúdo e tenho orgulho de estar aqui comemorando com vocês um ano do Clube do UX Writing, que eu sou cofundadora junto com a minha amiga Jailma. Fala pessoal, aqui é a Jailma Souza. Atualmente eu sou UX Writer, especialista em chatbots na GetBots. E sou aí parceira da Lê nesse clube do UX Writing maravilhoso. É a nossa comunidade voltada ali para pessoas que trabalham com interface, com textos para interfaces. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, está preso num coque, estou utilizando um microfone. Desculpa, voltei aí, peraí. Estou utilizando um fone de ouvido e hoje estou com uma blusa preta. Estou copiando a lei hoje. Ao meu fundo tem uma estante de livros e uma parede rosa, e ao meu lado esquerdo tem uma cama. Olá, gente. Eu sou a Thaís Hernandes, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo médio com uma franja, uso óculos. Hoje eu tô com uma camiseta branca, tenho alguns colares por aqui e o meu fundo tem algumas plantinhas, e uma vista aqui para o céu. Eu sou content designer hoje no iFood, e é isso. E o nosso intérprete de Libras, maravilhoso, Vinícius de Souza, ele é um homem branco, está vestindo uma camisa preta de manga longa, usa óculos e está com cabelo social. O cabelo dele já está famoso. É assim que ele descreve o cabelo dele, gente, tá? Se quiserem dicas de beleza depois, podem procurar o Vinícius, tá bom? O Clube do UX Writing é uma comunidade para pessoas que trabalham com UX Writing, Content Design, Content Writer, enfim. Se você escreve para interfaces digitais, chatbots, se você também trabalha na área do marketing, se interessa por essa escrita mais focada na experiência, você vai ser muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Lá no UX Writing, no clube do UX Writing, a gente se apoia bastante. Então, além de divulgar vagas, freelas, cursos gratuitos, eventos, a gente também desabafa, também ri de uns memes. Afinal, a comunidade também serve para isso. E o tempo passou muito rápido, gente. A gente já está completando um ano e a gente vai comemorar da forma que a gente mais gosta, que é o quê? Trazendo um conteúdo super bacana, bem atualizado, com profissionais do mercado que são referência e que a gente admira bastante para vocês de forma gratuita. E quem é que nos ajudou a trazer todo esse conteúdo de forma gratuita? Os nossos apoiadores. Então, a gente tem a GetBots, que é uma empresa especialista em chatbots. E a gente também tem a The Starter, que é uma escola lá de Portugal, que tem cursos de UX Design, UX Research, UX Writing, inclusive o curso de UX Writing na prática, que eu ministro junto com a Jailma Souza, a cofundadora, inclusive, do clube, ela também está lá, né? Uma parceria do clube com a The Starter. E o apoio aí do UX Writing Cash, que é o nosso podcast de UX Writing e Content Design, que está disponível gratuitamente nas plataformas de áudio e atualmente é o único podcast em português focado nessas áreas. Então, é um prazer para a gente estar aí produzindo conteúdo brasileiro, né, sobre esse tema. Por falar em conteúdo bom brasileiro, hoje nós vamos falar de Content Ops com a Thaís Hernandes, que eu tenho o privilégio de trabalhar junto com ela, porque ela está no iFood para nossa sorte, né? Então, Thaís, obrigada demais por ter aceitado o convite. Eu sei que é uma loucura a sua agenda, tá? Então, muito, muito obrigada de verdade. A comunidade vai ficar muito feliz, porque todo mundo pede esse conteúdo. Enfim, gente, chegou. Deliciem-se, tá bom? Ai, gente, que bom ouvir isso, Ale. Muito obrigada. Bom, gente, todo mundo bem por aí. Espero que esteja todo mundo bem. Eu estou muito feliz de participar desse papo aqui, comemorando um ano de aniversário do Clube de UX Writing. Quero agradecer pelo convite e é isso, Ale, muito obrigada. É sempre importante compartilhar conhecimento e principalmente na área de UX Writer, né? Então, bora, vamos para ação.
Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre como o Content Ops, como que é o nosso dia a dia, o que comem, como vivem, enfim, vou trazer aí a ação mesmo de como é ser Content Ops na prática, né? Eu vou trazer aqui algumas dicas, principalmente para quem está começando ou para quem já tem uma área aí mais estruturada. O meu foco é principalmente trazer aqui caminhos que podem ser seguidos por Content Ops, independente do nível de maturidade do time. Então, isso é bem importante falar, né? Bom, eu acho que é importante falar quem eu sou, né? Quem sou eu aí na fila do pão. Eu sou jornalista, né? Então, por que eu estou aqui? Eu sou jornalista de formação, mas aí eu fui me especializando nesses mais de 13 anos de carreira em área de comunicação, em conteúdo integrado e comunicação para plataformas digitais, né? Então, eu já passei por redações, já passei por agências, já escrevi conteúdo de todos os tipos, já fiz estratégia e planejamento de todos os tipos, e como conteúdo, comunicação e pessoas, né, são três coisas que eu gosto muito, eu entendi aí nessa área de tecnologia o meu caminho como UX Writer ou Content Design seria um passo muito legal para a minha carreira e importante, né? Então, acho que só falando um pouquinho de por onde eu passei, então eu já passei pela Log, né? Já passei pela Loft, que foi o lugar que eu encontrei o Content Ops e não larguei mais e pretendo não largar, porque é uma área que eu sou muito apaixonada. E hoje eu estou aqui no iFood, também na área de Content Ops, desempenhando esse papel aí nessa área de Design Ops, né? Bom, então agora eu acho que chegou a parte da ação, né? Que é o que todo mundo estava esperando aqui, né? Eu acho que importante, antes da gente começar a falar sobre Content Ops, né? Eu quero trazer alguns pontos. Então, não tem como a gente falar de Content Ops sem falar de uma área maior que é o Design Ops, né? Então, dentro de Design Ops, a gente tem outras disciplinas que estão dentro dessa área macro, né? Então, que pode ser Craft, que é o exemplo que a gente tem aqui dentro do iFood, que é a parte de ilustrações, é toda uma linguagem baseada em ilustrações animadas ou não. A gente tem o nosso Design System, né? Que é toda essa parte de biblioteca de componentes. São as áreas. Também tem research, né? A gente não pode esquecer de research, que research está sempre ali para apoiar e dar suporte. E a maioria dessas áreas que elas têm em comum, essas disciplinas, elas são cross, né? Ou seja, a gente atende vários times e tem a sua parte ali em Ops também, escalando esse processo, né? Escalando esse suporte para toda a empresa, né? Então, eu tirei essa frase de um artigo do Fabrício Teixeira, que ele fala super bem, assim, relacionado a Ops, né? Então, Ops é o quê, né? É o departamento ou a pessoa, porque nem sempre somos em várias pessoas, né? Que planeja, define, gerencia o processo de design dentro de uma empresa. Então, o objetivo dessa área de Design Ops é garantir que o time de design se transforme em uma máquina funcionando em alta eficiência, baixo atrito e gerando artefatos de design aí de altíssima qualidade. Então, aqui, só comentando um pouquinho essa frase, né? Na minha visão, né, e eu acho que estudando um pouco sobre essa parte de Design Ops, o Design Ops, na verdade, ele tem como principal cliente o time de design, né? Porque a gente está sempre buscando ali ferramentas e ideias que possam trazer eficiência e rapidez no dia a dia dos designers, como é o caso de Content Ops, né? Que a gente vai ver aqui mais para frente aí essa parte de criação de biblioteca, criação de componente. Por que a gente precisa ter uma, né? A gente precisa porque a gente precisa ter padrões e deixar o design pensar, os PDs, né, ou os nossos stakeholders aí, pensar muito mais numa parte de estratégia do que criação de componentes, por exemplo, né? Então, Design Ops, para deixar o time um pouco mais focado nessa experiência de negócio, nessa parte de estratégia, e aí falando isso, não é que Ops não esteja dentro de negócio, muito pelo contrário, ele faz escalar para que as pessoas possam ter acesso a essa área um pouco mais estratégica e pensar em estratégia, né? Então,
a minha entrada em Content Ops começou com um problema. Eu acho que é o que todo mundo tem dentro das empresas, que eu acho que afeta muita gente, que é a proporção de content para DS, né? Então, nunca é muito forte, mas nem sempre a gente vai ter nas empresas 100 PDs e 100 content designers, né? Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente tem uma variação aí de times entre 100 PDs e 20 contents, então a gente nunca vai ter uma proporção aí acertada de PDs para contents, né? Então, como que a gente consegue manter a consistência, a padronização em todos os produtos, mesmo a gente não tendo um content alocado, né? Então, a partir daí surge essa necessidade da gente ter essa área de conteúdo, né? Para a gente escalar essa área de conteúdo para ajudar os contents e também os times que não possuem um content alocado, né? Por que eu estou falando aqui em ajudar os content designers, né? Porque eles também podem usufruir dessas ferramentas para pensar muito mais em estratégia junto com os PDs e muito menos em revisões textuais ou alguma parte de revisão de componentes, né? Então, a ideia é que a gente traga ferramentas, a gente traga caminhos para os contents que estão dentro dos times conseguirem trabalhar com foco nessa estratégia de negócio e conseguir escalar essas boas práticas de conteúdo. Por isso que eu acho que, antes de começar, é muito importante eu falar sobre o contexto que eu estava inserida quando eu conheci o Content Ops nos lugares que eu trabalhei, né? Então, assim, já existia uma área dedicada aí ao Design Ops e Content Ops, mas, por exemplo, a gente não tinha uma única pessoa para fazer, né? Então, a gente não tinha uma única pessoa para fazer o guia, a gente não tinha uma única pessoa para fazer as ferramentas, era sempre o time de content como um todo, né? E o que a gente começou a perceber é que, às vezes, a gente não tinha tempo de fazer esses ajustes no guia, porque a gente estava focado em outros projetos dentro do time, né? E isso não estava escalando de uma maneira rápida, né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a entender que era necessário ter uma pessoa que olhasse só para isso, né? Que olhasse para essas ferramentas, que olhasse para essa parte um pouco mais estrutural, no sentido de ter guias, de ter bibliotecas de componentes, enfim. Então, essas duas atuações, né? Então, já existia essa área dedicada de Design Ops, ou já existiam essas ferramentas, produtos de conteúdo, como os guias e glossários. Então, sempre que eu entre em uma área nova ou qualquer área que seja um pouco desconhecida, eu sempre faço pesquisa. Então, discovery e pesquisa é uma parte muito importante para a gente, principalmente para Content Ops, né? Então, quando eu assumi a área de Content Ops, a primeira coisa que eu precisei fazer foi entender o que já existia e o que podia ser considerado um produto ou ferramenta de conteúdo. Como os guias espalhados por aí, bibliotecas de templates, qualquer ferramenta que seja voltado para essa disciplina, né? Depois, essa é uma das partes mais importantes que eu considero, que é ouvir e escutar o que os nossos materiais escutar os PDs, na verdade, né? Entender se esses materiais estão fazendo sentido, se eles sabem da existência desses materiais soltos por aí, e entender como que as pessoas escrevem os textos hoje para o produto, no que elas se baseiam. Elas têm algum documento de direcionamento, elas têm algumas palavras que são controladas, o que acontece, né? Então, quais são esses documentos que elas têm para conseguir fazer esse copy dentro do produto, né? Então, esse é o momento de investigar, saber quais são as dificuldades de PDs stakeholders, que pode ser as áreas que usam o conteúdo, né? Que, no fim das contas, todo mundo escreve para produto, seja para um e-mail, seja para uma tela, seja para um SMS,
todo mundo, de algum jeito, vai estar escrevendo para produto, né? Então, aqui a gente quer saber se as pessoas já tiveram contato com o content, se as pessoas usam os nossos guias, o que eles sentem relacionados a escrever conteúdo, quais são as principais dificuldades, enfim. É muito importante a gente ter esses dados, né? E a gente ter essa sensibilidade de estar ali sempre trocando ideia para entender o que eles têm a dizer, né? E aí eu acho que o terceiro ponto, que é o último, mas não é o menos importante, que é concluir tudo isso, né? Se existe ou não um guia, quais são os materiais, questionar o que pode ser feito, o que eles consideram que pode ser uma ajuda aí no momento de escrever. Enfim, esse é o momento de perguntar, de questionar, de levantar todos esses dados para ficar uma pesquisa bem parruda, para a gente ter insumos de melhorias ou até mesmo de começar uma nova área de Content Ops, né? E aqui, não menos importante, muito pelo contrário, escute o time de Content Designers. Caso você tenha um, né? Faça uma retro, até porque o autoconhecimento é tudo quando a gente quer escalar boas práticas, né? É importante para a gente ter essa visão do todo, a gente tem uma visão muito mais holística e fica muito mais claro em como que a gente pode dar suporte para esses contents, como que a gente pode ajudar no dia a dia. Eu sempre vou usar a gente aqui, gente, porque Ops é isso, Ops não faz nada sozinho, né? A gente sempre depende de pessoas do nosso lado, seja para a gente consultar, fazer pesquisa, ou seja para a gente testar os nossos produtos, né? Então, para o trabalho dar certo, a gente precisa ter gente ao nosso redor. E aí, aqui entrando mais no mapeamento e como organizar, você pode sempre recorrer aos frameworks. Os frameworks estão aí para a gente facilitar o nosso trabalho e dar essa visibilidade, né? Então, aqui tem uma dica de livro muito bom, chama Value Proposition Design, que traz vários frameworks para a vida de um produto, né? Então, aqui é um ponto muito importante. É importante a gente pensar nas ferramentas de conteúdo, como os nossos guias, como os nossos glossários, ou seja, qualquer outro tipo de ferramenta que você considere, a gente tem que considerar eles um produto, para a gente conseguir produtizar tudo isso, né? Então, para a gente ter uma vida ali de produto. Então, os frameworks, eles são os nossos aliados aí quando a gente pensa em dar essa visibilidade de tudo que apareceu nas pesquisas, por exemplo, né? E aí, aqui, vale você jogar esses frameworks aí para o Figma Jam, para o Miro, para dar essa visibilidade mais estruturada, até para ficar mais fácil para você enxergar e entender os próximos passos que você quer atacar aí no seu projeto de Content Ops, né? Então, aí agora, depois de pesquisar, depois de entender as necessidades, é hora da parte mais legal, que é encontrar aí as oportunidades e construir o seu roadmap, o tão sonhado roadmap de Content Ops, né? E aqui, mais uma vez, use os frameworks a seu favor. Esse livro, que é o Value Proposition Design, ele tem toda uma parte em PDF que você consegue exportar esses frameworks, seja para o seu Gira, ou seja para o seu Figma Jam, ou seja para o seu Miro, ou seja qualquer ferramenta que você use aí de design, né? Então, faça uma matriz de priorização. A matriz de priorização ela é importante até para a gente entender quais são os itens que são aí imprescindíveis para você botar a mão na massa, mapeie as oportunidades, né? Então, aqui descubra quais são essas oportunidades que você tem, pense em um planejamento, um roadmap, mesmo com objetivos que você quer para o próximo mês ou até para um ano. É muito legal a gente ter essa visão um pouco mais ampla para a gente até entender quais vão ser as nossas estratégias, métricas e entregáveis. Então, quando você estabelece, né, essa visão dentro desses frameworks ou até em uma apresentação de PPT, você consegue ter uma visão ampla do que você quer de entregável e de que você quer como métrica, né? Até para você desenvolver aí os seus objetivos do próximo quarter ou do próximo semestre, enfim. E aí, como todas as descobertas que você fez, é importante a gente organizar e ter aí pensamento, a gente pensar nesses 3 pilares para se organizar, né? Então, mapear as documentações que você já tem,
mas é organizar os processos e estudar ferramentas. Então, agora a gente vai entrar em cada um desses pontos para a gente deixar mais claro como que a gente pode fazer em cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Então, aqui nessa parte de desvendar as documentações, o que é isso, né? Então, a partir do momento que você consegue, depois dessa pesquisa, é legal você organizar tudo que você descobriu. Então, por exemplo, a área de CRM tem um guia próprio para eles escreverem. A área de marketing tem um outro guia. Então, nessa pesquisa, você pode descobrir várias outras ferramentas que existem em outras áreas que você não tinha essa visibilidade. Então, quando a gente fala de desvendar essas documentações, é importante a gente catalogar tudo, seja em um Figma Jam, seja em um Miro, seja numa planilha, tanto faz. O importante é reunir tudo isso em um único lugar para te dar essa visibilidade do todo, do que pode ser juntado, do que pode ser editado, do que pode ser excluído. Como, por exemplo, você vai ter aí glossário, você vai ter vocabulário controlado, você vai ter guias, enfim. Tudo que você considera que seja uma ferramenta, um ferramental de tomada de decisão de conteúdo, tem que estar nesse mapeamento dessa documentação, né? Então, é importante a gente agrupar todas essas documentações e catalogar para a gente ter essa visão do que a gente quer continuar, do que a gente quer revisar ou do que a gente quer excluir, né? E aí, aqui, eu acho que também é um passo muito bom, que é o organizando os processos e organizando a casa. Então, eu sempre faço esse paralelo com a nossa casa. Se nossa casa está desorganizada, a gente também fica um pouco desorganizado, um pouco caótico. Então, é sempre bom ter uma casa organizada, dá uma paz no coração. E em Content Ops não pode ser diferente, né? Então, quando você organiza documentações, ferramentas, boas práticas, como eu já disse, eu acho que eu estou batendo muito nessa tecla, acho não, né? Tenho certeza, porque tem que ser batida nessa tecla, é você dar visibilidade para todo o time de design, inclusive para as lideranças, né? Então, é importante a gente dar essa visibilidade até para todo mundo ficar na mesma página, né? Então, aqui a gente também vai saber o que fazem, quem são os content designers, como que eles estão, quais são as reais necessidades, como eles estão alocados dentro do time. E com tudo isso organizado, a gente evita uma coisa que normalmente acontece muito em times que não tem aí uma área para olhar essa parte mais holística, essa parte mais geral, que é o retrabalho, né? Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa, um content designer fez uma pesquisa sobre testes de usabilidade, que queria entender algum termo, mas existe um outro content designer fazendo a mesma pesquisa em outro time, né? Então, se a gente tem essa visibilidade, a gente evita esse retrabalho de ter gente fazendo a mesma coisa, né? Então, a partir disso, a gente consegue evitar que várias pessoas façam a mesma coisa e aí a gente, óbvio, né, tem esse menor custo aí de gente, né, no sentido de trazendo esse menor custo no sentido de trabalhar em coisas que realmente são estratégicas, né? Enfim, aqui por último, mas não menos importante, aqui eu vou trazer algumas dicas de ferramentas, né, que são bem legais. Estude ferramentas. Aqui a gente chama de ferramenta tudo que é glossário, biblioteca de template, os guias a gente pode chamar de ferramenta, enfim, é tudo aquilo que, além de trazer mais eficiência para o dia a dia e essa rapidez, né, essa validação, esse checklist para o content, vem junto a padronização e a consistência que são tão sonhadas dentro de um produto, né? Então, assim, é importante a gente entender quais são as nossas necessidades no momento, né? Então, busque por plataformas que fazem sentido, por exemplo, para hospedar o seu guia de conteúdo, essa parte de você deixar em um único lugar, depois a gente vai ver mais para frente, mas deixar tudo reunido em um único lugar é muito melhor para ter essa visão geral, né, de tudo que você tem. Enfim, é importante a gente escolher uma plataforma para dar voz a essa parte de Content Ops e conseguir escalar esse negócio, né? E aí, falando aqui um pouquinho de ferramentas, hoje, pensando em sistematizar e escalar
essa parte de conteúdo, né? No mercado de design e produto, a gente tem algumas ferramentas aí que são alimentadas por glossários e termos, e a gente conseguir sistematizar o conteúdo, né? Então, aqui eu trouxe um extra, que depois de você ter todas essas bibliotecas de componentes, todos esses glossários, todos esses termos, você pode ter uma ferramenta que vai te ajudar sistematizando tudo isso. Então, por exemplo, o PD faz uma tela com erro ortográfico, a ferramenta está ali para corrigir. O PD pode puxar um template pronto. Enfim, as ferramentas, elas existem para justamente sistematizar o conteúdo, e a maioria delas tem o plugin para o Figma. Então, transformando aí esse conteúdo, né, o nosso content em um design system, né? Então, transformando tudo isso que a gente tem, todas essas ferramentas que a gente tem, em um content design system que normalmente é alimentado pelo time de Ops, mas é óbvio que sempre com a ajuda dos times, dos content designers que estão alocados dentro dos times, porque eles podem trazer insumos no sentido de, estou fazendo um glossário aqui sobre financeiro, então posso colocar na nossa ferramenta? Pode. Então a gente sempre tem esse papo aí para ir atualizando essa parte mais ferramental dentro dessas ferramentas, né? Então, aqui eu trago algumas dicas práticas do dia a dia, que eu acho que é o que a Ale aí falou lá no começo, né? Que a gente estava todo mundo ansiosa para ver o que é essas dicas mais práticas. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho de como funciona o Content Ops no dia a dia, o que a gente faz, o que a gente entrega, quais são essas possibilidades, né? Então, como eu falei, e eu acho que aqui batendo nessa mesma tecla, depois que você reuniu e organizou tudo isso, é importante ter uma fonte da verdade. Então, todos esses documentos que você colheu, encontrou por aí, eles têm que ficar juntos em um único lugar, né? Então, é o que a gente pode chamar de repositório, né? Enfim, é um lugar que você precisa organizar e ter essas documentações estratégicas para ser mais fácil dessa encontrabilidade, né? Que é o que a gente fala, que é encontrar justamente o que você precisa nesse momento, né? Então, a fonte da verdade, né? Seja essa plataforma, seja num PPT, seja num Figma Jam, seja onde for, é importante reunir todos esses documentos que você catalogou dentro de um único lugar, com explicações bem simples do que são cada um deles, né? Então, o glossário. O glossário, ele é das áreas de produto, ele é da área de financeiro, enfim, entender um pouco melhor e deixar muito claro quais são os glossários de cada área, por exemplo, quando a gente fala de glossário, né? Além disso, uma parceria que eu acredito super e sou a pessoa que está sempre ali falando com o Design System, né? Eu acredito que é uma parceria fundamental entre content designers e pessoas que estão ali fazendo o design system, né? Por que é fundamental? A maioria dos PDs, eles precisam de um ferramental mais de validação e muito menos de leitura, né? Então, às vezes um guia de conteúdo, ele é um pouco extenso com relação a texto, né? Então, ele pode servir muito mais para um content designer do que para um PD. Então, por isso, é justo a gente ter um material de consulta sobre copy para produto direto no Design System para facilitar esse dia a dia. Então, por exemplo, se a gente tem uma parte de botões dentro do Design System, que é como acontece, né, normalmente, dentro dessa documentação, a gente colocar o direcionamento, as diretrizes de conteúdo dentro dessa documentação, porque vai facilitar aí no dia a dia. É uma documentação, é um ferramental, de novo, que os PDs já usam, então fica muito mais fácil. Treinamento, gente, não dá para a gente fugir disso. Os treinamentos, eles são super importantes, e aí treinamentos, workshops, enfim, toda essa parte de você estabelecer essas ferramentas, mas como que as pessoas vão usar, né? Então, por isso que os treinamentos, eles são super importantes, né? Então, a gente precisa ensinar como usar. Então, por isso, a gente
a gente pensa em fazer treinamentos a cada 15 dias, ou pode ser mensal, até porque é importante a gente ter essa parte de treinamento para as pessoas conhecerem o nosso sistema de conteúdo, né? Então, para as pessoas entenderem que elas têm esse suporte hoje de um sistema de conteúdo. Então, a gente precisa passar durante esses treinamentos, e aí podem ser treinamentos de ferramentas, podem ser treinamentos de como escrever para produto, podem ser treinamentos e workshops mais voltados ali para a prática do dia a dia. Enfim, treinamentos e workshops são super importantes para a gente levar a palavra de Content Ops aí para a empresa como um todo, né? E aí, aqui, outro ponto também que é bem importante é você disseminar a existência desse ferramental, né? Então, assim, use o Slack ou outra plataforma de mensagem instantânea aí a seu favor, divulgue pílulas de conhecimento, tenha um planejamento de pauta mensal para sempre ter informações nos canais que estão os designers, né? Então, fale sobre as ferramentas, fale sobre os guias, e é isso, né, gente? Quem não é visto, não é lembrado. Então, qualquer novidade, dica de escrita, palavra que a gente não usa mais, que você percebeu que as pessoas ainda estão usando dentro do produto, enfim, use aí os canais de divulgação para as pessoas conhecerem e reconhecerem o trabalho de Content Ops e fomentar e disseminar esse uso de ferramentas para facilitar o dia a dia de todo mundo, né? Então, é muito importante, depois que a gente fizer todos esses ajustes, né, todas essas documentações, juntar tudo em uma única fonte da verdade, né? Para quê? Para que a gente possa divulgar, para as pessoas poderem usar de fato, né? Então, essa parte de divulgação e treinamentos são dois pontos muito importantes para a gente levar a palavra de Content Ops aí para todo mundo, para todas as áreas da empresa, né? E aqui, gente, eu acho que é uma parte que é super importante, pelo menos eu acredito que é muito importante, que é essa descoberta contínua, né? Então, faça pesquisas mensais para saber como está sendo o uso dos seus produtos, isso é extremamente importante. Tenha um grupo controle, então, os seus beta testers aí, né? Pega mais ou menos uns 4 ou 5 PD, 5 pessoas, seus stakeholders ali, para que você possa testar suas ideias. E assim, peça sempre sinceridade para as pessoas, né? Porque é importante a gente ter feedbacks do que pode ou não funcionar, né? Isso é extremamente importante. Então, quando você tem essas 4 ou 5 pessoas para testar, é um grupo ali que você tem esse feedback já de cara, né? Então, é muito mais fácil de fazer alguns ajustes necessários, né? Então, opção eterno aprendizado, gente. Sempre vai precisar de insumo para melhorar as ferramentas que a gente tem, até porque quem usa ali no dia a dia é o que vai saber qual melhoria que tem que ter ou não, né? E assim, esses 4 ou 5 PDs também podem ser os nossos embaixadores aí, que podem disseminar a palavra de content pela empresa, né? Então, ter esse grupo é super importante para a gente conseguir testar as nossas ideias. E aqui eu trago um livro também que é super legal, da Teresa Torres, que chama Continuous Discovery, que fala justamente sobre essa parte de realizar pesquisas contínuas com o objetivo de coletar esses feedbacks aí ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, né? Então, é muito importante a gente continuar descobrindo, continuar recebendo feedbacks para a gente ter melhorias nesses nossos produtos aqui de Content Ops. E aqui, eu acredito que vale até sugerindo para as meninas um outro papo aqui sobre métricas em Content Ops, porque acho que a gente tem muito que aprender, né? Content Ops aí é uma disciplina que vem crescendo cada vez mais, então eu acredito que métricas também é uma coisa que talvez valha a pena a gente ter aí um papo só sobre isso, porque são bem legais. Então, são possíveis estabelecer métricas, né? Então, por que eu bati tanto na tecla lá da plataforma da casa de conteúdo, né? E aí, quando eu falo plataforma, existem várias plataformas no mercado. Então, a gente tem o Zero Height, a gente tem a Supernova, a gente tem até o próprio Google Sites, que faz essa parte um pouco mais de plataforma para a gente conseguir subir o nosso guia de conteúdo, por exemplo, ou os nossos glossários e afins, assim, né? Então,
ter isso tudo em um único lugar. Então, medir esse acesso, né, estabelecer quais são essas métricas. Então, é muito importante a gente ter, eu quero que as pessoas acessem todos os dias, eu quero que as pessoas acessem a cada 15 dias, ou eu quero ter mais de 100 pessoas usando o meu guia por dia. Enfim, é estabelecer essa métrica e com a plataforma a gente tem essa medição de acesso, né? Então, as ferramentas aqui é super importante para a gente dar esse embasamento, né? Então, para a gente ter acesso a dados. Então, isso é extremamente importante, né? Então, tem a telas. Outro ponto também, use o Hotjar, caso você possa usar. O Hotjar, ele é uma ótima ferramenta de entendimento de navegação dentro do site. Então, isso pode te ajudar com insights, com ideias muito boas no sentido de, eu preciso mudar talvez essa página porque não é muito acessada, ou eu preciso deixar essa navegação um pouco mais simples para as pessoas entenderem. Enfim, é através desses dados de acesso e do próprio Hotjar que você vai conseguir evoluir a sua plataforma, né? Aqui outro ponto importante também que vale falar tenha telas de antes e depois, né? Então, antes de você, dentro desse catalogar esses documentos, também pegue algumas telas do produto para você fazer um antes e depois. Então, antes estava escrito dessa forma, depois melhorou muito mais, né? Porque a gente conseguiu escalar esse conteúdo. Então, sempre tenha esse antes e depois, até para a gente conseguir comprovar o que melhorou quando a gente escala todos esses processos, né? Então, é importante a gente trazer essa visibilidade. E outra coisa, outro ponto também, tenham essa parte de grupo controle que eu já falei, né? Então, é bem importante. E aí também a gente trazer e evoluir através dessas métricas, trazendo aí produtos que sejam mais fáceis de consumir e que ajudem nessa eficiência do dia a dia, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer ter padrão, a gente quer ter consistência, mas a gente também quer facilitar o dia a dia aí dos PDs, dos contents, enfim, dos nossos stakeholders, que na maioria das vezes dentro das empresas é todo mundo, porque todo mundo escreve, né? A gente não tem como fugir disso. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, querem falar sobre conteúdo, aqui tem alguns links úteis, super legais. Fiquem à vontade para acessar também o meu Medium. Aqui são os meus contatos. Me mandem mensagens por LinkedIn. Por lá eu sou melhor para responder do que no Instagram. Então, fiquem à vontade. É sempre bom trocar ideia. E, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Sempre bom falar de Content Ops, é uma área que eu acho que a gente está cada vez mais aprendendo, né, sobre Content Ops. Mas é isso, gente, contem comigo e é muito bom estar aqui com vocês, meninas. Obrigada. A gente agradece tanto. Nossa, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar apaixonado, vai querer ler mais coisas. Já fica o convite, o incentivo aí no seu tempinho livre, que a gente é praticamente inexistente, né? Fazer novos artigos, inclusive um artigo de métricas em Content Ops. Olha que maravilha. Fica aí o convite. Maravilha. Fica aí o convite para a gente bater um outro papo só sobre isso. Eu também estou estudando métricas pra caramba, inclusive é tema do meu TCC, né? E tem me ajudado muito. Aparentemente, a gente que é mais da humanas acha que, eu não vou entender nada, ou, eu vou perder a minha criatividade. Muito pelo contrário, gente. A gente traz um embasamento na hora de defender aquilo que a gente está propondo. Então, a gente já traz, né, lá no UX Writing na prática, esse papo importante de métrica para as pessoas realmente terem isso quanto mais cedo na vida delas, melhor, né? Até para uma questão de visibilidade da carreira, de crescimento, não só para os resultados que são óbvios, né? Mas acho que ultrapassa essa questão, assim. Só te agradecer demais, foi um tema muito, muito pedido, acho que vai ser uma das palestras mais assistidas, acho que a briga vai ser boa aqui, né? E é isso, quero te agradecer demais e já abrir as portas aí, se qualquer novidade, um livro, um artigo, manda pra gente que a gente ajuda a divulgar na comunidade também, tá, Thaís? Pode deixar, gente, contem comigo. O que eu puder colaborar, eu vou estar sempre colaborando, porque eu quero espalhar a palavra de Content Ops. Obrigada, Thaís, pelo conteúdo maravilhoso. Adorei a palestra, ficou incrível. E
Só gratidão por trazer esse assunto tão relevante aqui para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, já é um prazer conhecer você também, gente. Obrigada, viu, gente? Foi muito importante também dar essa palestra e é isso, né? Mais uma vez, levar o Content Shops aí para todo mundo. Maravilhosa. Bom, gente, não precisa nem falar que a gente precisa agradecer demais aí esse patrocínio, esse apoio que a gente recebeu, porque se não fosse esse apoio, esse patrocínio, a gente não ia conseguir trazer tantas pessoas legais e o principal, né, trazer o conteúdo de uma forma acessível com o nosso maravilhoso Vinícius. Então, muito obrigada, GetBots. GetBots é uma empresa especialista em chatbots personalizados. Tem uma equipe maravilhosa lá, já é uma suspeita para falar, mas é. E tem a The Starter também, que é uma escola que fica lá em Portugal, mas tem muitos alunos brasileiros, ganhou o coração aí dos brasileiros. Tem curso de UX Design, UX Research, métricas, UX Writing, inclusive o nosso curso, UX Writing na prática, tá lá também, uma parceria com o clube, e o apoio do UX Writing Cast, seu podcast de UX Writing e Content Design em português, a princípio é o único focado nesse tema. Thaís, você já imagina que a gente vai te convidar para gravar a segunda temporada, né? Então, prepare-se que vem aí. Se você gostou da Thaís, fique ligado, ligada, ligados, que daqui a pouco você vai ter mais aí desse conteúdo maravilhoso. Lá no site você vai achar o nosso Telegram, o nosso WhatsApp. Então, acessa lá e vem participar da comunidade junto com a gente. Nossas redes sociais também estão por lá, então fique atento, entra lá, curte, comenta, quiser mandar algum pedido, algum assunto específico que você queira que a gente aborde, a gente aceita também essas sugestões. Se você assistiu pelo YouTube, você já sabe basicamente o que eu vou pedir agora, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like maravilhoso, um comentário aqui para a Thaís, agradecendo esse conteúdo maravilhoso que ela trouxe aqui de coração para gente. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que trabalham com você, nas outras comunidades das quais você faz parte, nas redes sociais. O que você aprendeu? Já dá um ótimo post para o LinkedIn. Lembre-se que é importante essa parte também. Se você estiver ouvindo pela sua plataforma de áudio preferida, você pode também compartilhar, seguir a gente aí na plataforma, e se for especificamente Spotify, você ainda consegue avaliar com 5 estrelinhas, que vai ajudar a gente a espalhar a palavra do Content Design e do UX Writing. Até a próxima!